A vida muda o tempo inteiro, né? Então, acho que a gente não pode nem se iludir demais e ficar confortável demais com as nossas vitórias e nem ficar triste demais, arrasado e deprimido demais com as nossas derrotas, porque tudo isso muda, tudo isso passa. E ter essa certeza de que vai passar é reconfortante. Então a gente tem que ter essa consciência de que a vida passa, de que a vida muda muito, as coisas mudam. E a gente tem que saber aproveitar o melhor de cada momento que a gente está vivendo. Na verdade, eu nunca fui totalmente anônima, né? E eu me lembro de ir à escola, quando eu era bem pequenininha, e as pessoas já falavam, aquela ali é a filha do Chororó. Ou a filha do Chitãozinho Chororó, né? Como algumas pessoas ainda gostam de falar. Meu pai e meu tio foram se apresentar num programa da Globo, chamava Som Brasil, e era apresentado pelo Lima Duarte. E o Lima Duarte perguntou se o meu pai e meu tio não tinham em casa alguém mais que cantasse. O meu tio falou, olha, eu não, mas os filhos do Chororó cantam direitinho. Isso foi em 89, eu tinha 6 anos e meu irmão tinha 5. E aí meu pai, vendo aquela vontade nossa, acho que ficou também influenciado por isso, acabou levando a gente no programa. Começaram a surgir convites espontâneos, assim, de gravadoras. E eles não queriam, eles tinham medo, achavam que era uma responsabilidade muito grande para 2 crianças tão pequenas, e era mesmo. Mas a gente queria muito, a gente pedia muito, era um sonho que a gente queria realizar. E eles achavam que aquilo também ia ser fogo de palha, que logo a gente ia desistir. Mas eu e meu irmão fizemos uma chantagem emocional com ele, porque quando ele quis cantar, o meu avô, que já morreu, deu toda a força para eles. E aí eu usei essa chantagem, falei, pai, mas o seu pai te apoiou, por que você não vai apoiar a gente? Eu e meu irmão falamos isso. E aí ele, tá certo, tá certo. Eu gravei meu primeiro disco aos 7 anos. Aos 8 eu já estava fazendo turnê pelo Brasil, já tinha lançado o disco e tal. E eu tive sorte de estar bem estruturada, de conseguir lidar com tudo isso e sair ainda uma pessoa normal. Acho que não fiquei muito louca. Mas pode dar muita coisa errada. Tem gente que começa criança, às vezes, e não vai por um caminho tão bacana. Porque ser famosa, criança, eu acho que não é muito fácil. Acho que pode mexer muito com a cabeça de uma pessoa. E adolescente depois, né? Passei a vida inteira sendo famosa. Então, a gente pode se iludir. As pessoas chegam pra você e falam, nossa, você é diva, linda, maravilhosa. Você é tudo, poderosa. Você pode tudo, Sandy. Você pode tudo. Tava bom? Tava ótimo. Às vezes a minha mãe chegava e falava, hoje não foi tão bom. Você pode melhorar nisso, nisso, nisso. Entendeu? Eu tinha alguém que tinha os pés no chão e que me falava, me dava real. Acho que é muito importante ter alguém que te dê a real, sabe? Pra você saber que você não é perfeito. Não é assim não, entendeu? E eu sempre soube disso. Eu e meu irmão ficamos juntos como dupla por 17 anos. Olha, a separação do meu irmão aconteceu de uma maneira bem natural para nós dois. Foi ao mesmo tempo. Nós dois tivemos a mesma ideia ao mesmo tempo. Eu não consigo nem explicar. É engraçado, a gente fez um caminho um pouco inverso, né? A gente começou muito famoso e grande para depois se tornar um pouco menor. Eu fiz show para 1.200.000 pessoas. Eu vendi 3 milhões de cópias nos tempos áureos das vendagens de disco, né? Porque hoje em dia não existe mais isso. Eu comecei grande e hoje em dia eu escolhi fazer show para 2.000 pessoas. Eu escolhi fazer um tipo de música que vende no máximo 100.000 cópias. Sabe assim? Claro, em tempos de pirataria e tudo mais, internet, isso é um bom número, é excelente. Eu tenho uma percepção boa de sucesso pelo meu público, pela minha mídia. Eu acho que eu tenho uma carreira bem sucedida. Falando bem a verdade, eu nunca experimentei um verdadeiro fracasso, de não dar realmente nada certo, de ser péssimo pra mim na carreira e tudo. Graças a Deus, acho que eu posso dizer que eu nunca experimentei. Trabalhar com música, trabalhar no meio artístico é sempre muito incerto. Porque por mais que você se desapegue um pouco disso que eu falei, a gente se desapega da fama, eu não preciso ser famosa. Aliás, se eu pudesse viver de música, ganhar meu dinheiro, fazer meu trabalho sem ser famosa, eu acho que eu escolheria isso. Porque ser famosa dá trabalho, é meio difícil, sabe?
E eu acho que é o lado ruim, assim, do sucesso. Olha que coisa estranha de falar, mas o lado ruim do sucesso, do êxito, né, de fazer um trabalho que deu certo, é a fama. A fama atrapalha bastante a gente, assim, a viver. Eu acho que uma coisa que acontece muito também é que algumas pessoas acabam me tratando, e não só a mim, mas a outros artistas também, como personagens. Isso me incomoda demais. Quando eu vejo comentários, assim, na internet, essas bobagens que o pessoal parece que tem uma liberdade quando tá na internet, quer comentar alguma coisa, vira monstro, bota todos os seus monstros pra fora, assim, e só fala bobagem. Mas, enfim, de vez em quando eu leio alguma coisa e o que eu percebo é que as pessoas estão me tratando ali, ou os outros artistas, como personagens, como se não soubessem que por trás dali tem um ser humano que sente, que sofre, que chora, que vai ao banheiro, que tem problemas. Eu acho bem estranho as pessoas ainda falarem em virgindade sabendo que eu tenho 28 anos e que eu sou casada. Parece que estão querendo fixar essa imagem assim pra sempre, sei lá. E, né, por que não deixar o tempo passar? Por que não deixar ter a percepção das coisas como elas são, como elas mudam? De uma maneira geral, eu dou opinião sobre qualquer assunto, não tem problema de falar de sexo, sabe? E aí, o que acontece? Aí já ficam com aquela coisa, nossa, mas a Sandy mudou. Ai, a Sandy de santinha virou devassa, não sei o quê. Mas não é nada disso, eu sou um ser humano normal. Todo mundo fala de sexo e eu não posso, entendeu? Eu nem falo sobre a minha vida pessoal. Eu omito uma opinião sobre sexo, as pessoas ficam chocadas. Então existe um falso moralismo, uma certa hipocrisia no país do carnaval, da bunda e tudo mais. Eu quero ser eu. A vida é muito curta para você ficar brincando de personagem, sendo que você não, fazendo o que você não quer fazer, sendo o que você não quer ser, só para as pessoas pararem de falar certas coisas de você. Não, deixa falar então. Eu sou eu e pronto, acabou, entendeu? Eu acho que a gente não pode se fechar. Às vezes as pessoas se fecham muito pro que o outro tem a dizer, pro que o outro tem a ensinar, pro que os momentos que a gente está vivendo têm a ensinar pra gente, pro que as derrotas que a gente vive têm a ensinar pra gente, pro que os mais velhos têm a ensinar pra gente. A gente às vezes se fecha um pouco porque fica, sei lá, ou olhando pro próprio umbigo, ou porque tá inseguro, ou porque não confia naquilo, não quer se entregar e tudo mais. Sei lá, seja por qual motivo, às vezes a gente se fecha. Eu já vi muito isso, eu já vivi isso. E eu acho que a gente está aqui para aprender. E se a gente não se abrir, não abrir a cabeça, o pensamento para as novas descobertas, para o que o mundo tem para mostrar para a gente não vai sair do lugar. Então, isso é uma coisa que eu gostaria de ver na vida. Mas eu queria saber, se vocês não fossem lutadores, o que vocês seriam? Dançarino performático. Ah! O Jason falou isso? Tá falando sério, Jason? Advogado, acho que tá no sangue da família. Meu pai é advogado, meu padrasto é advogado, minha irmã faz direito. Eu vou voltar pro meu curso no meio do ano, o Vina vai fazer o vestibular para educação física e Pé vai terminar os estudos, que ele não terminou ainda. Então, foi uma promessa que nós três fizemos e eu vou concretizar quando sair daqui. Eu tô no último período de educação física. Já Tá estudando? tô estudando, só que eu tranquei a faculdade por conta dos treinos, dos campeonatos. Eu acho que seria um comediante aí. Você seria comediante? Inclusive, eu recebi uma proposta pro Zorro Total, tô analisando aí. Ai, como eu tô bandido. Do jeito, é brincando com todo mundo. Esse Gasparzinho adora aprontar e cantar. Essa dança é só emoção. Eu ouvi dizer que você canta aqui, é verdade? Você não vai escapar. Você vai ter que cantar um pouco pra mim. É a chance da sua vida, um microfone pra você cantar. Hoje a Sandy vai comandar o show de talentos na Casa dos Campeões. E ela não veio sozinha, não. Eu trouxe um convidado especial pra esse momento. Cadê ele? É o marido dela, o músico Lucas Lima. Bom que você apareceu, Lucas. A Sandy já tá há muitos domingos aí sozinha, no meio dessa rapaziada toda. Vocês se comportem, hein? Eu vi que vocês estavam oferecendo beijinho aí pra minha mulher. Cuidado com ele, que ele também faz jiu-jitsu, tá? É o responsável por eu ter entrado nesse mundo do MMA. O Lucas vai acompanhar o Gasparzinho no violão. Estamos todos emocionados com uma pessoa tão especial como vocês dois fazendo parte da nossa vida. Obrigado, obrigado. Muito obrigada, seu Gaspar. Ô Gasparzinho, você tá aí pra falar ou pra cantar? Pode escolher uma música, galera. Quem é Wilson? Eu não nasci gay, a culpa é do meu pai, que contratou um tal de Wilson pra ser capataz. O ritmo deu pra identificar. É do clássico I Will Survive. Agora, essa versão aí... Pediu esse casamento.
O jumento aceitou. Eita! O Lucas não consegue nem tocar de tanto rir. Muito bom! É hilário. Mas tá claro que cantar pro Gasparzinho só no chuveiro. Jason. E você, Jason, não disse que queria ser dançarino? Vai. Brincou, agora aguenta. Hoje é festa lá no meu AP. Uhul! Pode aparecer, vai rolar muita lelê. Hoje é festa lá no meu AP. Ai, ai, essa dupla dinâmica. Uhul! Arrasou! No último domingo eles se enfrentaram. Fizeram a última luta dos pesos penas do Ultimate Fighter Brasil. A Sandy bem que tentou dar uma força pro Gasparzinho. Eu trouxe pra você, Gasparzinho, a máscara do inimigo número 1 do Jason. Fred Krueger! Fica mais bonito com a máscara. Só um detalhe, tá? No filme o Jason ganha. E ganhou mesmo, por finalização. Jason está nas semifinais. Sim, claro, em tempos de pirataria e tudo mais, internet, isso é um bom número, é excelente. Eu tenho uma percepção boa de sucesso pelo meu público, pela minha mídia, eu acho que eu tenho uma carreira bem sucedida. Falando bem a verdade, eu nunca experimentei um verdadeiro fracasso, de não dar realmente nada certo, de ser péssimo pra mim na carreira e tudo. Eu, graças a Deus, acho que eu posso dizer que eu nunca experimentei. Trabalhar com música, trabalhar no meio artístico é sempre muito incerto. Porque por mais que você se desapegue um pouco disso que eu falei, a gente se desapega da fama, eu não preciso ser famosa. Aliás, se eu pudesse viver de música, ganhar meu dinheiro, fazer meu trabalho sem ser famosa, eu acho que eu escolheria isso. Porque ser famosa dá trabalho, é meio difícil, sabe? E acho que é o lado ruim, assim, do sucesso. Olha que coisa estranha de falar, mas o lado ruim do sucesso, do êxito, né, de fazer um trabalho que deu certo, é a fama. A fama atrapalha bastante a gente, assim, a viver. Eu acho que uma coisa que acontece muito também é que algumas pessoas acabam me tratando, e não só a mim, mas a outros artistas também, como personagens. Isso me incomoda demais. Quando eu vejo comentários, assim, na internet, essas bobagens que o pessoal parece que tem uma liberdade quando tá na internet, quer comentar alguma coisa, vira monstro, bota todos os seus monstros pra fora, assim, e só fala bobagem. Mas, enfim, de vez em quando eu leio alguma coisa, e o que eu percebo é que as pessoas estão me tratando ali, ou os outros artistas, como personagens, como se não soubessem que por trás dali tem um ser humano que sente, que sofre, que chora, que vai ao banheiro, que tem problemas. Eu acho bem estranho as pessoas ainda falarem em virgindade sabendo que eu tenho 28 anos e que eu sou casada. Parece que estão querendo fixar essa imagem assim pra sempre, sei lá. E, né, por que não deixar o tempo passar? Por que não deixar ter a percepção das coisas como elas são, como elas mudam? De uma maneira geral, eu dou opinião sobre qualquer assunto, não tem problema de falar de sexo, sabe? E aí o que acontece? Aí já ficam com aquela coisa, nossa, mas a Sandy mudou. Ai, a Sandy de santinha virou devassa, não sei o quê. Mas não é nada disso, eu sou um ser humano normal. Todo mundo fala de sexo e eu não posso, entendeu? Eu nem falo sobre a minha vida pessoal. Eu omito uma opinião sobre sexo, as pessoas ficam chocadas. Então existe um falso moralismo, uma certa hipocrisia no país do carnaval, da bunda e tudo mais. Eu quero ser eu. A vida é muito curta para você ficar brincando de personagem, sendo que você não, fazendo o que você não quer fazer, sendo o que você não quer ser, só para as pessoas pararem de falar certas coisas de você. Não, deixa falar então. Eu sou eu e pronto, acabou. Tem 10 anos e meu irmão tinha 5. E aí meu pai, vendo aquela vontade nossa, acho que ficou também influenciado por isso, acabou levando a gente no programa. Começaram a surgir convites espontâneos, assim, de gravadoras. E eles não queriam, eles tinham medo, achavam que era uma responsabilidade muito grande para 2 crianças tão pequenas, e era mesmo. Mas a gente queria muito, a gente pedia muito, era um sonho que a gente queria realizar. E eles achavam que aquilo também ia ser fogo de palha, que logo a gente ia desistir. Mas eu e meu irmão fizemos uma chantagem emocional com ele, porque quando ele quis cantar, o meu avô, que já morreu, deu toda a força para eles. E aí eu usei essa chantagem, falei, pai, mas o seu pai te apoiou, por que você não vai apoiar a gente? Eu e meu irmão falamos isso. E aí ele, tá certo, tá certo. Eu gravei meu primeiro disco aos 7 anos.
Aos 8 eu já estava fazendo turnê pelo Brasil, já tinha lançado disco e tal. E eu tive sorte de estar bem estruturada, de conseguir lidar com tudo isso e sair ainda uma pessoa normal. Acho que não fiquei muito louca. Mas pode dar muita coisa errada. Tem gente que começa criança, às vezes, e não vai por um caminho tão bacana. Porque ser famosa, criança, eu acho que não é muito fácil. Acho que pode mexer muito com a cabeça de uma pessoa. E adolescente, a vida muda o tempo inteiro, né? Então, acho que a gente não pode nem se iludir demais e ficar confortável demais com as nossas vitórias e nem ficar triste demais, arrasado e deprimido demais com as nossas derrotas, porque tudo isso muda, tudo isso passa. E ter essa certeza de que vai passar é reconfortante. Então a gente tem que ter essa consciência de que a vida passa, de que a vida muda muito, as coisas mudam. E a gente tem que saber aproveitar o melhor de cada momento que a gente está vivendo. Na verdade, eu nunca fui totalmente anônima, né? E eu me lembro de ir à escola, quando eu era bem pequenininha, as pessoas já falavam, aquela ali é a filha do Chororó. Ou a filha do Chitãozinho Chororó, né? Como algumas pessoas ainda gostam de falar. Meu pai e meu tio foram se apresentar num programa da Globo, chamava Som Brasil, e era apresentado pelo Lima Duarte. E o Lima Duarte perguntou se o meu pai e meu tio não tinham em casa alguém mais que cantasse. O meu tio falou, olha, eu não, mas os filhos do Chororó cantam direitinho. Isso foi em 89, eu tinha 6 depois, né? Passei a vida inteira sendo famosa. Então, a gente pode se iludir. As pessoas chegam pra você e falam, nossa, você é diva, linda, maravilhosa. Você é tudo, poderosa, você pode tudo, Sandy, você pode tudo. Tava bom? Tava ótimo. Às vezes a minha mãe chegava e falava, hoje não foi tão bom. Você pode melhorar nisso, 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 entendeu? Eu tinha alguém que tinha os pés no chão e que me falava, me dava real. Acho que é muito importante ter alguém que te dê a real, sabe? Pra você saber que você não é perfeito, não é assim não, entendeu? E eu sempre soube disso. Eu e meu irmão ficamos juntos como dupla por 17 anos. Olha, a separação do meu irmão aconteceu de uma maneira bem natural para nós dois. Foi ao mesmo tempo. Nós dois tivemos a mesma ideia ao mesmo tempo. Eu não consigo nem explicar. É engraçado, a gente fez um caminho um pouco inverso, né? A gente começou muito famoso e grande para depois se tornar um pouco menor. Eu fiz show para 1.200.000 pessoas. Eu vendi 3 milhões de cópias nos tempos áureos das vendagens de disco, né? Porque hoje em dia não existe mais isso. Eu comecei grande e hoje em dia eu escolhi fazer show para 2.000 pessoas. Eu escolhi fazer um tipo de música que vende no máximo 100.000 cópias, sabe?